dentes, além de serem nosso cartão de visita, são importantes para o nosso sistema digestivo, da fala e também da saúde de maneira geral. Quando perdemos eles de alguma forma, as próteses são opções que podem devolver qualidade de vida às pessoas. E é sobre este assunto que a gente conversa agora no quadro de saúde. Com a gente a cirurgiã dentista Lauren Majolo, que nos ajuda a entender mais sobre as próteses dentárias. Boa noite, seja bem-vinda, Lauren. Boa noite, Luiz Gustavo Bives. Eu dou boa noite também para a audiência qualificada do programa. É um prazer e uma honra estar aqui contigo hoje. Bom, Lauren, quem quiser mandar para a gente, né, doutora, a sua dúvida, pedindo informações, pode fazer isso a partir de agora. Nosso assunto são próteses dentárias, 99588-2374. Por mensagem de texto, você pode mandar a pergunta que a doutora Lauren vai nos ajudar. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa, né? Que acha que o sorriso é uma das principais funções e não deixa de ser importante, né? Com certeza. Quando a gente fala em dentes, mas qual a principal função da prótese, né? Não só o sorriso, Sim. mas quais são alguns dos principais problemas que podem ocasionar a perda de dentes? A gente sabe que, né, a falta de higiene, da nossa conservação diária com uma boa escovação, Sim. isso ajuda a perder. Mas existem outras formas também, né? Sim. Quais são as principais indicações para o uso de prótese? Primeiro vamos entender como é que a gente pode perder os dentes e depois por que a prótese é tão importante. Bom, ao longo do tempo os pacientes podem ter algumas doenças periodontais e dentárias que façam acontecer então a perda dentária. Nesses casos, alguns pacientes necessitam das próteses odontológicas, tá? A prótese odontológica ela vem restabelecer e reabilitar o paciente na sua função mastigatória, estética e fonética. Sim. Então, reabilitar o paciente a falar melhor, a conseguir se alimentar com mais qualidade, né? E ter um sorriso bonito. Então, restabelecer a saúde bucal é de extrema importância, claro, para a estética e para a funcionalidade mastigatória do paciente. Perfeito. Lembrando que, por exemplo, a gente tem doenças que podem contribuir. Exatamente. Por exemplo, imaginando se é diabetes de alguma forma. Com certeza. O paciente diabético ele tem mais propensão a ter inflamações e infecções de gengiva. Isso faz com que aconteçam mais perdas dentárias se o paciente não fizer as consultas preventivas, não ter a prevenção da doença, né? Bom, existem próteses totais, Exatamente. Né? Quais os benefícios do uso dela? E a gente tem algumas imagens para mostrar. Né? A gente está vendo aqui sorrisos antes e depois, né? Esse é um caso, por exemplo, de uma prótese total? Sim, esse é um caso de uma reabilitação protética superior e inferior, que o paciente, infelizmente, ao longo do tempo teve essas perdas dentárias e para restabelecer a estética, a funcionalidade mastigatória e a fonética, se abriu mão, então, da prótese odontológica total, onde se substitui todos os dentes de uma arcada dentária superior ou inferior. Perfeito. Essas próteses, elas são feitas com acrílico, tá? Com palato incolor, com o céu da boca incolor, para que fique imperceptível. A melhor indicação da prótese é que o paciente use e que fique imperceptível, que ele possa falar, se alimentar melhor, sorrir, exatamente, ter um sorriso bonito que fique imperceptível no seu convívio social, enfim. Eu quero chamar a atenção porque a gente falou, o sorriso é muito importante. Exatamente. O sorriso abre portas e tudo mais. Com Só que tem dois detalhes fundamentais na nossa conversa. Sim. Qualidade de vida no momento em que a gente se alimenta melhor, Exatamente. a gente consegue mastigar melhor. Sim. E a fala, eu nunca tinha me dado conta. Há uma alteração na fala, Com né? certeza, a ausência de dentes altera a fonética, a pronúncia de algumas palavras, né? Sim. Então, todo o sistema estomatognático, ele faz parte do sorriso, para a mastigação, para a fala do paciente. Então, é de extrema importância, além da alteração do rejuvenescimento facial. Perfeito. O paciente que tem mais perdas dentárias ao longo do tempo, ele perde um pouquinho da jovialidade. Então, ele envelhece precocemente. Sem dúvida. Aqui a gente está vendo alguns exemplos, o pessoal está colocando na tela. Esses dois exemplos que a gente está vendo são próteses totais superiores nesse caso. Perfeito. Então, são de pacientes do sexo feminino nesse caso, em que em um caso se optou pelo palato incolor para ter mais estética, né? Sim. E esses dentes que foram usados ali foram de um material chamado Trilux, que é um dente importado de maior resistência e estética. Então, mesmo com as próteses odontológicas, nós conseguimos resultados muito bonitos, funcionais e seguros. Perfeito. Então, nós conseguimos reabilitar muito bem o paciente.
Bom, a gente tem aqui também alguns modelos. Podemos mostrar aqui. Essa prótese total, por exemplo, essa a gente consegue visualizar. Seria uma prótese total do sistema de prótese total de um paciente que perdeu toda a arcada superior, tá? Sim. Com os dentes Trilux que dão mais resistência, beleza e funcionalidade. Nesse caso, nós optamos pelo palato incolor. Tá. Então, ele é todo transparente no céu da boca, não aparece que o paciente, quando for sorrir, provavelmente, apareça a divisão entre prótese e o palato do paciente. Perfeito. Então, ela é bem mais estética, com material mais leve e mais confortável. Né? O objetivo é sempre trazer conforto, segurança para o paciente, segurança para falar, para sorrir e principalmente para se alimentar melhor. Então, a gente consegue trazer alguns benefícios positivos para o paciente, sem dúvida, né? Ele vai se sentir com mais segurança e vai melhorando a autoestima com certeza também. É a perfeição, a gente está só próximo aqui olhando, sem ninguém estar usando, a gente vê, tá completamente perfeito. O objetivo é que seja imperceptível. Exatamente. Bom, já em alguns casos, há opções de próteses parciais, removíveis. Qual a principal aplicação delas, né? A gente vai mostrar agora as parciais. E o fato de ser removível, por que é importante também ser removível? Sim, em alguns casos, alguns pacientes perdem alguns elementos dentários. Então, eles têm alguns elementos saudáveis e rígidos, mas com o passar do tempo, perderam alguns dentinhos da arcada inferior ou superior. Sim. Nesses casos, nós temos duas opções. A prótese parcial removível, sistema D-Flex, sem armação metálica, que é totalmente livre de metal. Ela é em acrílico, transparente, para que seja mais estética, imperceptível, mais leve, estética e confortável. Vou pedir para mostrar um pouquinho inclinado para a gente ver, ó, como realmente não há metal nessa da mão esquerda da Lauren, essa aqui que a gente está vendo. Ó. Exatamente. Não há aplicação nenhuma de metal, né? Então, esse é o sistema D-Flex que é bem usado ultimamente, atualmente. Então, ele substitui os dentes perdidos, né, os dentes ausentes, e ela é fixa nos dentes rígidos, nos dentes saudáveis do paciente. Então, ela é bem mais leve do que o metal, ela é mais confortável e mais estética. Os pacientes procuram muito esse sistema hoje em dia que se chama sistema D-Flex. Sim. Então, leveza, estética e durabilidade. Esta seria a prótese convencional, prótese parcial removível convencional, que é com a armação metálica. Então, nós temos as duas possibilidades, ou o sistema D-Flex ou o sistema convencional, com a armação metálica. Para colocar na tela essas imagens que a gente tem que dar para visualizar muito bem, né, com ou sem metal, né? Aí está. Bom, agora a gente vai para uma outra opção, tá? Que são as próteses de ponte fixa. O uso é indicado em que situações? Bom, as próteses de ponte fixa são indicadas em pacientes que perderam alguns elementos dentários, né, que tem esse espacinho entre os dentes, em que o dentista ele desgasta os dentes próximos, os dentes antagonistas, para fazer um pôntico e fazer uma pequena prótese entre esses dentes ausentes. Então, se faz um preparo protético nos dentes próximos, né, e reabilita aquele espaço ausente com uma prótese de porcelana ou de acrílico. Perfeito. Tem um resultado muito bonito também. Então, mesmo com as próteses totais e com as próteses parciais ou as fixas, né, nós conseguimos a reabilitação funcional e estética do paciente. É impressionante a transformação. Fica muito bonito. A perfeição. Ninguém consegue, no caso dessa parcial que a gente está vendo na tela agora, ninguém consegue ver a diferença dos dentes que estavam, né, que são naturais, e os dentes agora das próteses. Com mais jovialidade, esse paciente é jovem, ele tem em torno de 54 anos, do sexo masculino. Então, rejuvenesceu muitos anos, melhorou a fonética, melhorou a estética e com certeza a autoestima desses pacientes. Gente, a transformação é incrível e apenas, note a diferença, né? Só alteramos os dentes. Exatamente. Né? E a hora que a pessoa fica completamente diferente. Né? Os dentes, eles vão dar um contorno facial mais adequado, a fala correta, então é de extrema importância. Bom, agora, claro que há diferença na manutenção de cada uma das próteses. Exatamente. É importante esse cuidado, porque depois a pessoa acha, bom, agora que eu já estou com dente de novo, eu vou descuidar e tudo mais. Exatamente. Ao longo do tempo, eu recomendo que todos os pacientes façam pelo menos 2 consultas preventivas anualmente ao dentista, para a gente fazer um acompanhamento e prevenção adequadas, né? Sim. Referente à manutenção da prótese, é recomendável que, se ela estiver um pouco desadaptada, que procure o cirurgião dentista para fazer uma nova prótese ou readaptar, né? Que faça então essas consultas periódicas ao consultório para nós fazermos a manutenção correta e principalmente o paciente tem que higienizar ela corretamente em casa, ver se machuca em algum pontinho, se tem algum tipo de lesão, porque uma prótese desadaptada
tratada, pode causar alguns fungos na cavidade bucal ou até mesmo lesões cancerizáveis. Sim. Então, por isso que eu reforço as consultas preventivas no consultório odontológico. E é por isso que a gente sempre salienta a importância de um profissional qualificado. Exatamente. E aí vamos entender que o trabalho do cirurgião dentista, né, tem diversas especialidades. Exatamente. E no caso, o mais indicado é procurar um cirurgião ou uma cirurgia dentista, como a doutora Lauren, né, com a sua equipe especializadas, né, com a sua equipe especializada em próteses. Isso, no consultório odontológico hoje nós temos especialistas em próteses, em implantes dentários, em cirurgias também. Eu vou fazendo a parte de prótese odontológica, então a gente vai receber o paciente muito bem na clínica CertMed em Sapucaia do Sul. Perfeito. Né, todos vão ser muito bem recebidos e nós vamos avaliar o paciente com carinho e com a atenção que todos merecem. Bom, a gente está falando de dignidade da pessoa, mas acima de tudo um belo sorriso, como a gente disse, abre portas, mas a gente está falando de saúde. A saúde começa pela boca. Exatamente. Não é, doutora? Então, por isso que a gente salienta a importância de você resgatar a sua dignidade, poder se alimentar melhor e também poder ter uma vida muito melhor, muito mais feliz, com um bom sorriso, com um belo sorriso e também com uma fala perfeita. Exatamente. Seja sempre bem-vinda, doutora Lauren. Obrigada. Doutora Lauren Majolo, seja sempre bem-vinda e que possa trazer mais novidades para a gente aqui do universo, né, universo dos cirurgiões dentais, né, das próteses, enfim, para que a gente possa conservar o nosso belo sorriso. Eu que agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas de todos, né? Convido então os pacientes que quiserem, né, reabilitar o seu sorriso, ter um sorriso mais bonito e mais saudável, pode me procurar na clínica CertMed em Sapucaia do Sul. Bom, obrigado, doutora Lauren Majolo, que vai nos trazer novidades sempre a respeito do universo da odontologia. Seja bem-vinda. Muito obrigada.